Olá, galera do sexto ano, tudo bem? Tudo na paz? Então, turminha, nós deixamos uma atividade para vocês responderem, tá? E aí a gente já vai começar a fazer a correção dessa atividade aqui. Vejam só, nós deixamos 2 exercícios relacionados ao assunto do livro de vocês, lá no capítulo 7, na página 155, tá? O tema do capítulo 7 e está relacionado com a ciência. Ciência ao alcance da mão. Mas será que realmente a ciência está ao alcance das nossas mãos? Então, precisamos buscá-la, né? E aí a gente iniciou o assunto falando sobre artigo de divulgação científica. O que é um artigo de divulgação científica? Então, nós fizemos uma breve pesquisa, tá bom? E nós verificamos o seguinte: por que existem os artigos de divulgação científica, tá? Qual é a finalidade deles? Então, para que servem? A divulgação científica, ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência, uma vez que ela é responsável pela circulação de ideias e divulgação de resultado de pesquisas para a população de modo geral, tá? E aí, desta forma, potencializando o debate científico e investigando novos talentos para as atividades de ciências, de modo geral. São através dos artigos de divulgação científica, tá? Que são descobertos novos medicamentos, algumas doenças, e tudo isso tem que estar documentado, tá? Para que lá na frente a gente não venha sofrer tanto como já aconteceu no passado e infelizmente aconteceu conosco esse ano, no caso da pandemia. Então, é importante, a ciência ela é importante para a gente sim, por isso que diz assim, ciência ao alcance da nossa mão, ao alcance da mão. Então, nós precisamos sim estar informados, tá? Nós precisamos sim de bons cientistas para que a gente tenha todo esse cuidado que a ciência nos resguarda, tá bom? E aí, sobre o artigo de divulgação científica, nós temos todo esse aparato que é fundamental para o desenvolvimento da ciência e para o bem comum da população, né? Então, nós deixamos aí 4 questões para serem respondidas, tá? A primeira aqui foi: qual foi a intenção comunicativa do autor ao produzir esse texto? Então, o que nós verificamos, tá? O autor, ele teve a ideia inicial de produzir esse texto, tá? Ele usou palavras e expressões, tá? Para deixar a população bem esclarecida. A ideia central é deixar a população bem esclarecida com relação à ciência, tá bom? A segunda questão é: certamente esse artigo trouxe várias informações novas para você. Qual delas você achou mais interessante? Então, assim, qual a ideia, qual a informação que você achou mais interessante durante esse artigo que fala sobre as esponjas, homens e criacionismo, né? O que você achou aqui mais interessante durante a produção desse texto? Então, assim, a meu ver, seria os geneticistas, tá? Como é uma interpretação que eu falei que vocês teriam que responder da cabecinha de vocês, então eu preciso ver o que vocês responderam, tá? Eu falei, copia no caderno, tira foto e manda para mim. Estou aguardando, tá? A terceira questão, ele pergunta assim: no final do 7º parágrafo, Gleiser faz uma pergunta: como essa complexidade foi atingida sem a intervenção de um engenheiro? Quem seria esse engenheiro, tá? Isso lá no 7º parágrafo, ele pergunta: quem seria esse engenheiro? E aí eu preciso que vocês me respondam.
E a última questão foi: para você, a origem do universo e da vida é obra de um engenheiro? A origem do universo, né? E da vida é obra de um engenheiro? Então, preciso que vocês respondam no caderno, tira a foto e manda para mim, beleza? E aí o segundo exercício foi ainda sobre o texto, tá? Eu estou aguardando a resposta de vocês. Mas eu quero iniciar aqui a nossa aula, né, referente à parte de gramática, tá? Nós temos na página 159, iniciando a parte gramática sobre pronomes pessoais. Nós já falamos um pouquinho sobre os pronomes e aí a gente vai continuar aqui com eles, tá? Então, pronome é a palavra que representa ou acompanha um substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Pronome, tá? É a palavra que representa o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Na comunicação, existem 3 pessoas do discurso ou 3 pessoas gramaticais. Quais são elas? Eu, quem fala, tu, com quem se fala, e ele ou ela, de quem se fala. Certo? Eu, tu, ele ou ela. Chamamos de pronomes pessoais aqueles que substituem o substantivo, indicando as pessoas do discurso. Observe. Minha esposa é enfermeira. Quem é minha esposa? Ela. No meu caso, meu esposo é enfermeiro. Quem é meu esposo? Ele. Certo? Terceira pessoa do discurso. É a pessoa de quem nós estamos falando. Certo? E, nesse caso, é a terceira pessoa, ele ou ela, terceira pessoa do discurso do singular, tá? Quando for eles, nós, tá? É o quê? Terceira pessoa do plural, tá? No caso aqui nós, ó, as pessoas que gostam de viajar sempre preferem um destino diferente. As pessoas é o mesmo que elas gostam de viajar, sempre preferem um destino diferente. Elas é o quê? Terceira pessoa do plural. Elas é mais que um. Então, terceira pessoa do plural, tá? É a pessoa do discurso, nesse caso, é a pessoa de quem se fala, tá? Então, nós temos primeira, segunda e terceira. Quem são as 3 primeiras pessoas do singular? Eu, tu, ele ou ela. No plural, nós, vós, eles e elas. Nós, vós, eles ou elas, que é as 3 pessoas do plural, tá? E aí nós temos o caso reto, nós temos o caso oblíquo, e aí vai seguindo os pronomes de modo geral, tá? Os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as, se transformam quando se ligam a verbos terminados em R, S, Z. Como a gente já explicou numa outra aula que a gente iniciou falando desse assunto. Eu vou requerer que vocês respondam um exercício que tem aqui no livro de vocês. Ele inicia na página 160 sobre pronome, tá? Sobre a parte gramatical. Vai até a página 160 e... deixa eu só confirmar.
163. Então, na próxima semana, eu vou querer fazer a correção desse exercício com vocês sobre pronome, tá? Então, só lembrando, nós vamos deixar 3 exercícios para fazermos a correção na nossa próxima aula. Não esqueçam isso, tá? Então, sexto ano, próxima aula, na próxima quarta-feira, nós temos 3 exercícios para fazer a correção. Pessoal, por favor, assistir o vídeo, dá o ok lá que assistiu e que já vai iniciando, respondendo os exercícios, tá bom? Para fazermos a correção. Só lembrando que esses assuntos, eles irão para a avaliação de vocês. Então, por favor, qualquer coisa, fala lá no privado. Tia, eu não estou conseguindo entender, que eu vou estar à disposição de vocês para ajudar vocês no que vocês precisarem. Beleza? Galerinha do sexto, um cheiro e bye bye, bom final de semana, tá?